Olá, boa noite. O mundo volta a falar, ou pelo menos a compreender a linguagem da força e da responsabilidade. Nesta semana, o centro do debate internacional esteve na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha. Ali, líderes globais discutiram segurança, guerra, energia e estabilidade em um ambiente de tensão estratégica crescente. Discursos firmes em defesa do Ocidente contrastaram com divisões internas que atravessam as democracias e expõem disputas ideológicas sobre o papel das nações livres no cenário internacional. Enquanto Irã e Estados Unidos retomaram conversas indiretas sobre um possível acordo, Teherã decidiu realizar exercícios militares e anunciou o fechamento temporário do Estreito de Hormuz, um dos corredores mais sensíveis do comércio global de energia. Estados Unidos, Irã, Europa, Caribe, hoje vamos percorrer quase todos os lados do globo. Grandes potências recalculam posições, regimes pressionam limites, democracias enfrentam debates internos sobre seus próprios fundamentos. A ordem internacional está sendo testada. Quando o equilíbrio se torna frágil, decisões exigem clareza. Lideranças precisam assumir responsabilidades. No programa de hoje, a Semana na História revisita batalhas inspiradoras que redefiniram o mundo e ideias nocivas que atravessaram séculos e trouxeram destruição e morte em massa. Eu sou Ana Paula Henkel e este é o De Leste a Oeste. Vou pedir socorro para eles, porque a Semana Internacional, mais uma vez, foi intensa. O nosso grupo no WhatsApp, meu Deus do céu, alguém comentou 48 horas, que mais parecem uma semana. Boa noite, Flávio. Boa noite, Ana. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Ivan. Boa noite para toda a nossa audiência. Nós brincávamos o tempo todo que um programa de geopolítica, que ainda não tinha sido testado no jornalismo, parece que não teria pauta o suficiente até a hora que você coloca o programa no ar. Aí você fica em desespero para cortar todo mundo e aquelas broncas antecipadas, né? Falem rápido que hoje é assunto demais. Boa noite, Bernardo. Acho que foi você, né, que disse, meu Deus, 48 horas parece uma semana. Exatamente, Ana. Boa noite, Ana, boa noite, Ivan, boa noite, Flávio. Nós estamos aqui desesperados, né, empilhando tantos pratos, né, nos nossos comentários aqui para poder trazer o melhor para a audiência. E esse vai ser mais um daqueles programas em que a gente vai correr contra o tempo e manter a qualidade aqui para os nossos queridos espectadores. Então, boa noite, vamos lá para mais um programa. Olha aí, de leste a oeste mesmo, porque eu acho que já era manhã, meio da manhã em Londres. E a gente se falando, era 3 da manhã para mim na Califórnia e a gente trocando notícia e a culpa é dele. Agora eu vou falar, a gente fala que a gente não deixa ele dormir, mas ontem foi ele que me acordou às 3 da manhã com uma notícia. Ele não deixa a gente acordar bem também. Boa noite, Ivan. Parem as máquinas. Me lembro como se fosse nesse momento a mensagem que eu mandei. Não é todo dia que a gente noticia a prisão do irmão de um rei na Europa, não é mesmo? Boa noite, Ana, boa noite, Flávio, boa noite, Bernardo, e especialmente uma boa noite aqui para toda a nossa audiência fiel que está aqui toda sexta-feira no De Leste a Oeste, o melhor programa de sexta-feira à noite, Ana. E a gente vai falar daqui a pouco sobre a prisão do ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, mas daqui a pouco, porque a principal notícia internacional da semana veio da Alemanha. A Conferência de Segurança de Munique reuniu chefes de Estado, ministros e estrategistas para discutir o que hoje parece ser o tema central do século: segurança, soberania e estabilidade global. O ambiente foi de tensão estratégica clara, guerra na Europa, instabilidade no Oriente Médio, disputas energéticas e a redefinição do papel das grandes potências.
O secretário de Estado americano Marco Rubio fez uma defesa sólida da coesão do Ocidente, da responsabilidade das democracias e da necessidade de clareza diante de regimes que desafiam a ordem internacional. O discurso inteiro de Marco Rubio foi categorizado por muitos, inclusive analistas que não são nada alinhados ao Partido Republicano, como um dos mais eloquentes, firmes e elegantes discursos das últimas décadas. Ele falou abertamente sobre o que chamou de erros estratégicos cometidos pelo Ocidente, mencionou a terceirização da soberania para instituições internacionais, falou sobre políticas energéticas que fragilizaram economias ocidentais e uma onda migratória que pressiona a coesão social das democracias. Vamos começar a ouvir então Marco Rubio. We increasingly outsourced our sovereignty to international institutions while many nations invested in massive welfare states at the cost of maintaining the ability to defend themselves. This, even as other countries have invested in the most rapid military buildup in all of human history and have not hesitated to use hard power to pursue their own interests. To appease a climate cult, we have imposed energy policies on ourselves that are impoverishing our people, even as our competitors exploit oil and coal and natural gas and anything else, not just to power their economies, but to use as leverage against our own. And in a pursuit of a world without borders, we opened our doors to an unprecedented wave of mass migration that threatens the cohesion of our societies, the continuity of our culture, and the future of our people. We made these mistakes together. And now, together, we owe it to our people to face those facts and to move forward to rebuild. Under President Trump, the United States of America will once again take on the task of renewal and restoration, driven by a vision of a future as proud, as sovereign, and as vital as our civilization's past. And while we are prepared, if necessary, to do this alone, it is our preference and it is our hope to do this together with you, our friends here in Europe. Depois de falar sobre soberania e restauração estratégica, Marco Rubio elevou o tom. Ele afirmou que Estados Unidos e Europa não estão ligados apenas por alianças militares ou acordos econômicos, mas por algo mais profundo, uma herança comum, uma civilização. Vamos ouvir. For the United States and Europe, we belong together. America was founded 250 years ago, but the roots began here on this continent long before. The men who settled and built the nation of my birth arrived on our shores carrying the memories and the traditions and the Christian faith of their ancestors as a sacred inheritance, an unbreakable link between the old world and the new. We are part of one civilization, Western civilization. We are bound to one another by the deepest bonds that nations could share, forged by centuries of shared history, Christian faith, culture, heritage, language, ancestry, and the sacrifices our forefathers made together for the common civilization to which we have fallen heir. And so this is why we Americans may sometimes come off as a little direct and urgent in our counsel. This is why President Trump demands seriousness and reciprocity from our friends here in Europe. The reason why, my friends, is because we care deeply. We care deeply about your future and ours. And if at times we disagree, our disagreements come from our profound sense of concern about a Europe with which we are connected, not just economically, not just militarily. We are connected spiritually, and we are connected culturally. We want Europe to be strong. We believe that Europe must survive. Because the two great wars of the last century serve for us as history's constant reminder that ultimately our destiny is and will always be intertwined with yours. Because we know
Não é apenas geopolítica, é identidade histórica. A defesa do Ocidente para Rubio começa pelo reconhecimento de suas raízes. Ele fez a pergunta que, segundo ele, antecede qualquer debate sobre orçamento militar ou estratégia de defesa. Antes de discutir tanques, mísseis ou alianças, é preciso responder: o que exatamente estamos defendendo? Para o secretário de Estado, a resposta não é abstrata, é histórica e cultural. Vamos ver. Because we know that the fate of Europe will never be irrelevant to our own. National security, which this conference is largely about, is not merely a series of technical questions. How much we spend on defense or where, how we deploy it, these are important questions. They are. But they are not the fundamental one. The fundamental question we must answer at the outset is, what exactly are we defending? Because armies do not fight for abstractions. Armies fight for a people. Armies fight for a nation. Armies fight for a way of life. And that is what we are defending. A great civilization that has every reason to be proud of its history, confident of its future, and aims to always be the master of its own economic and political destiny. It was here, in Europe, where the ideas that planted the seeds of liberty that changed the world were born. It was here, in Europe, where which gave the world the rule of law, the universities, and the scientific revolution. It was this continent that produced the genius of Mozart and Beethoven, of Dante and Shakespeare, of Michelangelo and Da Vinci, of the Beatles and the Rolling Stones. And this is the place where the vaulted ceilings of the Sistine Chapel and the towering spires of the great cathedral in Cologne, they testify not just to the greatness of our past or to a faith in God that inspired these marvels. They foreshadow the wonders that await us in our future. But only if we are unapologetic in our heritage and proud of this common inheritance can we together begin the work of envisioning and shaping our economic and our political future. Bem, a segurança para Rubio começa pela consciência de identidade. Sem clareza sobre quem somos, não há estratégia que se sustente. Amigos, eu vou dar uma pausa aqui, nós vamos continuar ouvindo o Marco Rubio, mas vamos fazer uma pausa aqui nessa primeira leva do discurso histórico, porque eu acho que ele traz um ponto muito importante, né? Se não há clareza sobre identidade cultural, é possível sustentar uma política de defesa coerente? Flávio, começo por você. Ana, esse discurso para mim foi o mais impactante do Rubio até agora, apesar de os outros terem sido um pouco mais práticos, vamos dizer assim, por causa do seguinte. Sir Roger Scruton, que nós homenageamos aqui algumas semanas atrás, ele falou uma coisa muito interessante sobre o Brexit lá na época, ou seja, estava todo mundo querendo analisar o Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia, em termos econômicos. Isso aí não faz sentido. Para ele, a grande questão era falar assim, olha, nós somos ingleses, nós vamos tomar chá 5 horas da tarde e o ônibus não vai atrasar? Esta é a pergunta. Se você tiver uma resposta a essa pergunta, você vai ver que qualquer outra tentativa de resposta vai resvalar em alguma idiotice. A grande verdade é essa. É racismo. É economia. Não sei mais o que. Não. Isto é a grande questão cultural. O grande problema do identitarismo atual é que você tenta criar identidades artificiais. São as mulheres. São, sei lá, os imigrantes. Como se eles fossem todos iguais, né? São os grupos, sei lá. Você escolhe alguma identidade coletiva forçada, enquanto que a verdadeira identidade cultural você ignora. E o Rubio, ele tocou num ponto aqui que é fundamental quando nós estamos falando de segurança. Essas conferências de Munique, elas são muito importantes porque elas, de certa forma, vão pautar tanto a OTAN, quanto a União Europeia, quanto os Estados Unidos, quanto o Departamento de Estado, assim por diante. Ora, e ela não é feita em Munique à toa, né? Ou seja, está no centro, no limite quase ocidental, assim vamos dizer, da Europa, né? Antes de chegar na Europa Central, que já está quase indo para o Oriente. Ora, o que isto significa? Quando você fala de Ocidente,
neste ambiente, você está dando um chega para lá no que a União Europeia fez nos últimos 30 anos para mais. Os Estados Unidos, talvez, um caminho pavimentado desde a época do Nixon, que é a aproximação com a China, é você tentar analisar o terceiro mundo como uma parte disso tudo, que o Lula sempre nadou de braçada nessa ideia, né, criada pelo Mao Tse Tung, vamos criar um terceiro mundo que não é nem União Soviética nem Estados Unidos, né, a criação do Mao Tse Tung, o Rubio ele tá querendo dizer, não, nós queremos uma identidade ocidental, então quando eu falo de Europa, eu não tô falando de líder atual da Europa, eu não tô falando de Mohammed, eu tô querendo dizer, nós vamos na Fontana de Trevi e vai estar tudo em ordem, eu vou chegar na Inglaterra, o metrô não vai atrasar, eu vou chegar agora na Espanha, vou comer um jamón e vou dar uma dormida depois do almoço. Isso é identidade cultural que deve ser preservada, até em termos militares, e não esse tipo de coisa que está sendo pavimentada na Europa atualmente. Bom, Bernardo, para você, eu vou jogar a seguinte pergunta. A defesa da civilização começa na economia e na segurança ou na cultura e na fé? Ana, quando a gente estava preparando essa pauta, né, e você disse que ia trazer o assunto aqui da Conferência de Munique, as falas do Rubio, né, que foram maravilhosas, em termos, inclusive, culturais e de fé, né, da nossa fé, eu lembrei daquela fala do Alexander Solzhenitsyn em Harvard, lá em 1978, em que ele diz o seguinte, que para que alguém saiba se defender, ela precisa também estar pronta para morrer. Ou seja, fala de propósito da vida, algo também que o Chesterton disse em Ortodoxia, né, que o verdadeiro soldado ele não luta de verdade porque ele odeia o que está na frente dele, mas é porque ele ama aquilo que está atrás dele, que é a sua casa. E o que ele está querendo dizer? Ou seja, o soldado, ele não vai porque ele odeia o outro, que é um desconhecido, ele quer manter aquilo que ele já tem e pelo qual ele está querendo morrer, de fato, ou seja, a sua família, a sua civilização, a sua cultura, a sua comida, os seus laços culturais, toda a herança que ele recebeu dos seus antepassados, o mundo em que ele vive, a arquitetura que foi construída, a literatura, as interações sociais, as instituições, as leis benéficas, inclusive os problemas que nós amamos, o humor, a beleza, a bandeira, a razão, tudo isso é o que está atrás do soldado, né? Ou seja, se nós não temos uma boa razão para morrer, nós não temos um bom motivo para viver. Então, o que o Rubio coloca nesse ponto é maravilhoso, ou seja, não adianta nada a gente ficar lutando se nós não sabemos por que estamos lutando e o que de fato nos une. O nosso problema é só a Rússia? Ou o nosso problema é só a China? Não, meu querido, é o que o Flávio estava falando. Ou seja, nós temos um continente, né, vamos dizer assim, em termos civilizacionais, Europa e América, que um influenciou o outro, né, e agora retroativamente se influenciam e se protegem, né, em diversos momentos da história, e que agora precisa reencontrar esse passado comum para encontrar este motivo centrante, que no fundo é o espírito, né? Ou seja, se a gente olha todas as distopias, né, pegue, por exemplo, o Admirável Mundo Novo, do Huxley, que era um defensor do governo global, né, ele dizia no seu livro, naquela distopia, que as duas coisas mais proibidas eram a Bíblia e Shakespeare. Né? Ou seja, o espírito humano, a fé e a cultura. E é aqui que a gente tem que voltar a encontrar o nosso espírito. Coisas que o Olavo de Carvalho, o nosso querido Roger Scruton, Paulo Francis, o Ives Gandra, que foram os últimos homenageados dos nossos programas, tanto prezavam, e é isso que nos estrutura, e é isso que vai dar força ao Ocidente para combater aqueles que querem destruir. É interessante essa sua premissa, Bernardo, porque tem uma cena do filme Dunkirk, não sei se vocês vão lembrar, que o Mr. Dawson está ali no barquinho, né? O Churchill disse, bom, precisamos ir resgatar os nossos soldados, e o Mr. Dawson está ali no barquinho e eles resgatam um piloto que teve o avião abatido, que é o Cillian Murphy, né, de Peaky Blinders, e ali dentro do barco, ele ainda ali com, né, aquela situação pós-traumática de ter tido o avião abatido. Quando o piloto percebe que o Mr. Dawson não está voltando, que ele está indo em direção a Dunkirk, ele começa a brigar com ele e fala, não, você não está entendendo, nós temos que voltar para casa, tem que deixar isso para quem de fato entende do assunto. E o Mr. Dawson, eu não vou lembrar literalmente a palavra, mas ele disse, filho,
Você não está entendendo, se nós não seguirmos adiante, nós não temos casa, nós não temos para onde voltar. Então eu acho que é por aí, né, Ivan, as suas primeiras Ana, considerações? Sim, pode completar. Só um adendo lindo desse filme, um dos momentos em que, no meio daquela confusão toda da batalha, né, e da recuperação das tropas, no momento que eles ganham fôlego é quando eles estão naquele navio prestes a ser afundado e todos os soldados resgatados das águas, né, de repente tem um momento, uma pausa de 10, 15 minutos em que é servido chá e torradas com geleia, né? A coisa mais inglesa possível, que recupera o ânimo e os lembra da casa. Então eu jogo para lá, torradas com chá. Ivan, suas primeiras considerações. Nós vamos seguir ainda no Rubio, mas suas primeiras considerações. Ana, eu acredito que foi um discurso conservador no verdadeiro sentido da palavra. Ele cita muito a herança que nós recebemos e o compromisso com as gerações futuras, né? É muito bom ver um secretário de Estado em um evento tão importante quanto este de Munique, falando na fé cristã, falando de Michelangelo, falando de Dante Alighieri, falando de Shakespeare. E até no final ele brinca falando, e a Europa também nos deu os Beatles e os Rolling Stones, né? Mas foi um discurso e, na verdade, Ana, ele estendeu a mão. Olha, ele foi aplaudido várias vezes durante esse discurso. Um discurso muito bem aceito na Europa. Os europeus receberam muito bem, aqui na Inglaterra também. É como se o Marco Rubio conseguisse traduzir o America First, mas ao mesmo tempo o Western First, o Ocidente First, para as pessoas que estavam acompanhando neste evento. Eu acho que aí que é o grande ponto. Eu não gosto de usar o termo uma ponte entre a Europa e os Estados Unidos, mas eu acredito que o Marco Rubio conseguiu fazer essa conexão, ele conseguiu explicar o que está por trás da política do presidente americano Donald Trump e, principalmente, mais do que conseguir explicar, né, ele conseguiu ser aceito. Isso é extremamente importante. E para isso, na minha opinião, ele foi muito hábil em trazer as raízes, né, da Europa da sua própria história, né, e levando essa consideração da fé. Olha só, nós tivemos um secretário de Estado falando da defesa da fé. Só isso já seria histórico. Então, eu acredito que ele foi muito bem. A repercussão fala por si só. E para completar essa minha primeira fala, Ana, ele já começa o discurso falando de um erro, né? Foi um erro acreditar naquele mundo pós-queda do Muro de Berlim e da União Soviética, onde nós substituímos a nossa cultura por acordos comerciais. E ele fala isso de maneira bem clara, que esse erro está custando caro, mas ao mesmo tempo que dá tempo de voltar atrás, e a administração Trump, nesse sentido, apresenta um caminho. Se não me engano, o Flávio levantou o dedo, queria comentar alguma coisa? Nós vamos trazer esse trecho, Deixa eu só continuar aqui no Marco Rubio, e aí você completa, Flávio, porque realmente o discurso foi tão perfeito que foi difícil até editar, escolher os cortes para trazer aqui para o programa. Mas Marco Rubio não se limitou a discutir identidade e civilização apenas. Ele também falou sobre o que considera um dos pilares da soberania nacional, o controle das fronteiras, e deixou críticas explícitas às instituições internacionais que, em sua visão, falharam na resposta às crises globais mais graves. Vamos ver. But we must also gain control of our national borders. Controlling who and how many people enter our countries, this is not an expression of xenophobia, it is not hate. It is a fundamental act of national sovereignty. And the failure to do so is not just an abdication of one of our most basic duties owed to our people. It is an urgent threat to the fabric of our societies and the survival of our civilization itself. And finally, we can no longer place the so-called global order above the vital interests of our people and our nations. We do not need to abandon the system of international cooperation we authored. And we don't need to dismantle the global institutions of the old order that together we built. But these must be reformed. These must be rebuilt. For example, the United Nations still has tremendous potential to be a tool for good in the world.
But we cannot ignore that today, on the most pressing matters before us, it has no answers and has played virtually no role. It could not solve the war in Gaza. Instead, it was American leadership that freed captives from barbarians and brought about a fragile truce. It has not solved the war in Ukraine. It took American leadership in partnership with many of the countries here today just to bring the two sides to the table in search of a still elusive peace. It was powerless to constrain the nuclear program of radical Shia clerics in Tehran. That required 14 bombs dropped with precision from American B-2 bombers. And it was unable to address the threat to our security from a narco-terrorist dictator in Venezuela. Instead, it took American special forces to bring this fugitive to justice. In a perfect world, all of these problems and more would be solved by diplomats and strongly worded resolutions. But we do not live in a perfect world. And we cannot continue to allow those who blatantly and openly threaten our citizens and endanger our global stability to shield themselves behind abstractions of international law which they themselves routinely violate. This is the path that President Trump and the United States has embarked upon. It is the path we ask you here in Europe to join us on. It is a path we have walked together before and hope to walk together again. Em outro trecho, Rubio deixou claro que a política externa americana não busca afastamento da Europa, mas renovação da aliança. Ele rejeitou a ideia de um Ocidente resignado ao declínio e afirmou que o vínculo transatlântico só se sustenta quando há orgulho cultural, soberania e disposição para agir. Vamos dar uma olhada. This is why we do not want our allies to be shackled by guilt and shame. We want allies who are proud of their culture and of their heritage, who understand that we are heirs to the same great and noble civilization, and who together with us are willing and able to defend it. And this is why we do not want allies to rationalize the broken status quo rather than reckon with what is necessary to fix it. For we in America have no interest in being polite and orderly caretakers of the West's managed decline. We do not seek to separate, but to revitalize an old friendship and renew the greatest civilization in human history. What we want is a reinvigorated alliance that recognizes that what has ailed our societies is not just a set of bad policies, but a malaise of hopelessness and complacency. An alliance is the alliance that we want is one that is not paralyzed into inaction by fear. Fear of climate change, fear of war, fear of technology. Instead, we want an alliance that boldly races into the future. And the only fear we have is the fear of the shame of not leaving our nations prouder, stronger, and wealthier for our children. An alliance ready to defend our people, to safeguard our interests, and to preserve the freedom of action that allows us to shape our own destiny. Not one that exists to operate a global welfare state and atone for the purported sins of past generations. An alliance that does not allow its power to be outsourced, constrained, or subordinated to systems beyond its control. One that does not depend on others for the critical necessities of its national life. And one that does not maintain the polite pretense that our way of life is just one among many and that asks for permission before it acts. And above all, an alliance based on the recognition that we, the West, have inherited together. What we have inherited together is something that is unique and distinctive and irreplaceable. Because this, after all, is the very foundation of the transatlantic bond. Acting together in this way, we will not just help recover a sane foreign policy. It will restore to us a clear sense of ourselves. It will restore a place in the world. And in so doing, it will rebuke and deter the forces of civilizational erasure that today menace both America and Europe alike. So in a time of headlines heralding the end of the transatlantic era, let it be known and clear to all that this is neither our goal nor our wish. Because for us Americans, our home may be in the Western Hemisphere, but we will always be a child of Europe.
O discurso foi claro, direto e carregado de significados: soberania, identidade, fronteiras, crítica às instituições multilaterais e renovação da aliança transatlântica. E aí, Flávio, já jogo então direto para você. Nós estamos diante de uma redefinição da política externa americana ou de uma resposta necessária a um mundo que voltou a ser mais perigoso? Estamos diante da redefinição do mundo, de cada um dos países, dos blocos, de tudo, né? Exatamente o que o Sir Roger Scruton tinha explicado ali, né? Que eu citei a frase. Aliás, pegando aqui o gancho do Ivan, quando a gente fala, né, uma ponte entre o Ocidente e o Oriente, o grande problema é que isso virou um clichê ridículo, né? Honestamente. Mas quando voltamos lá para a Idade Média, estudando, por exemplo, a vida de São Francisco Xavier, ele fez exatamente isso. Ou seja, né, desde as cartas de São Paulo, você já tinha tanto cartas ao Ocidente, aos romanos, por exemplo, quanto cartas bem mais oriente que ele conseguia ir atrás. São Francisco Xavier foi uma das pessoas que foram chamadas, né, de uma ponte viva entre o Ocidente e o Oriente, justamente por ele ter ido estudar as línguas, ter estudado os outros povos lá no Oriente, trazer algum tipo de riqueza para cá, ao mesmo tempo, riqueza cultural mesmo, ao mesmo tempo em que mostrava o poder da fé. Isso traz um recado, não estou querendo comparar Rubio a São Francisco Xavier, obviamente, mas assim, o Rubio, ele reflete um pouco desta proposta, vamos dizer assim, cultural, por conta do seguinte: quando a gente está olhando para o Oriente, comecinho do Oriente, isso que nós chamamos hoje de Oriente Médio por conta da Primeira Guerra Mundial, que é uma farsa, na verdade, né, o que era a Ásia Menor ali até a Primeira Guerra Mundial, você tem uma confluência de religiões. Ora, qual que é a única religião que você consegue imaginar que ela mantém os dados culturais de um povo, ao mesmo tempo, né, ela preconiza uma verdade para aquele povo, ao mesmo tempo que ela mantém o perfil cultural. Você só tem uma única religião no mundo, é exatamente por isso que o Ocidente ele é tão, de certa forma, vamos colocar aqui, né, sem politicamente correto, por isso que o Ocidente é tão superior, entendeu? Porque ele tem uma religião que permite uma vida civil livre, é a única religião que permite isso. O islamismo não vai permitir, nenhuma outra religião vai permitir. Ora, quando a gente olha então para este perfil do Rubio, né, eu gosto muito dessa frase aí que o Ivan citou, né? Ninguém morre por um acordo comercial, você morre por uma cultura, como o Bernardo explicou, você morre por um legado. Você olha para trás e diz: eu tenho uma história, eu tenho uma cultura, eu tenho uma família, eu tenho uma herança, tenho dados culturais. As pessoas morrem por Goethe, mas elas não vão morrer por um acordo que a Alemanha fez com a Turquia, entendeu? Esta foi a grande desgraça da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, de tentar subverter esta lógica. Então, a ideia agora é que você vai ter uma política externa, por isso que eu achei esse discurso tão impactante, baseada na defesa do Ocidente como um bloco cultural verdadeiro, vivo, e que não é simplesmente um terreno, um território físico para ser dominado por qualquer pessoa e você ainda achar isso bonito. Só um último adendo, né? Edward Said, que é o criador do Orientalismo, né? Um livro que ele é lido por todas as faculdades de História, Geografia, Letras e Ciências Humanas no Brasil, e boa parte do Ocidente, né? Ele começa criticando essa ideia do Ocidente, dizendo que, na verdade, nós somos racistas, etc., sendo que ele pega justamente uma peça que mostra a superioridade do Ocidente, né, as troianas, justamente, né, neste fator. Ou seja, mesmo ao dominado, que eu domine por uma guerra, né, eu consigo manter a sua cultura, consigo manter o seu legado e o absorvo. Só que agora as pessoas estão querendo absorver aqui no Ocidente simplesmente multidões de pessoas de outras culturas, até a hora que o Ocidente se destrói sozinho. Exatamente o que seria a grande força da cultura ocidental. Mas, Bernardo, isso tudo que nós estamos falando, que o Flávio agora também colocou, né, na nossa colcha de retalhos, o mundo está preparado para essa clareza, porque o discurso do Rubio não teve meias verdades ou indiretas, foi muito claro, uma defesa muito clara, muito firme e sólida do Ocidente, não como acordos econômicos, né, ou um hemisfério próspero e cheio de riquezas, mas uma base cultural, que sem essa base cultural o mundo em si não se sustenta. Mas você acha que outros povos, outros líderes estão
preparados para esse tipo de clareza? Olha, Ana, se eles não estão preparados, eles vão perder, né? Esse é o fato, porque quando a gente olha para os, vamos dizer assim, adversários ali do discurso do Rubio, né? Pegue a Rússia e a China, eles têm uma clareza muito grande da sua identidade e dos seus limites, né? Ou seja, ser russo é ter uma série de predicados, é você no mínimo ser pelo menos um ortodoxo de boca para fora, né? É você ter uma herança cultural riquíssima, infelizmente pervertida pela União Soviética e por décadas de domínio estatal, mas que ainda se preserva dos grandes escritores, dramaturgos, compositores russos. Da mesma maneira, os chineses também têm essa perspectiva muito sólida, apesar de 70 anos do comunismo chinês. Quando você olha para o bloco islâmico, Fraternidade Islâmica, ISIS, não importa, todos eles sabem que ao momento que você começa a dominar, você tem que começar a arabizar, né? Era exatamente o contraponto que eu queria fazer aqui, né? do contrário que o Morgan falou, né? Nós cristãos colocamos a religião e deixamos a cultura fluir e se misturar com aquilo. O muçulmano não, ele islamiza e arabiza, né? Porque não tem como ser muçulmano sem ser árabe. É por isso que a cultura dele sempre vai tentar amassar todas as outras, porque é impossível você ser árabe, você ser muçulmano e não ser arabizado. Eu estive na Turquia final do ano passado e eu vi isso. Os turcos odeiam o Islã porque ele está destruindo a cultura turca, destruindo a linguagem turca, destruindo a arquitetura turca, que ela é basicamente europeia, né? Então, assim, esse é o grande drama, Ana. E quando você tem alguém com uma clareza, como a do Rubio e de toda a turma, né, ali que o aplaudiu, né, a respeito do que é sólido e deve ser defendido, acontecem fenômenos, né, ou pelo menos podem acontecer fenômenos como aconteceu há 500 anos atrás, mais ou menos. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas na Batalha de Lepanto, em que o Papa São Pio V convocou a Liga Santa contra o exército otomano. Eles eram uma esmagadora minoria, se eu não me engano, de 10 mil para 40 mil navios, né, galés, né, que se chamava, e eles venceram a guerra, porque eles tinham um propósito muito claro. Ou eles venciam aquela guerra, ou a Europa estaria destruída. Então, juntou-se uma liga imensa dos países, né, não tinham países, né, mas dos reinos e ducados, etc., e venceram os muçulmanos e salvaram a Europa da islamização, né? Nós poderíamos estar falando árabe hoje se não fosse aquela batalha, mas porque tinha um propósito claro da defesa civilizacional. Ivan, já que o Bernardo tocou na Europa, a Europa está disposta a acompanhar esse caminho? Ela precisa, né? Ela não tem outra solução. É isso ou a submissão à China. Muito bom o Bernardo trazer aqui a questão da Batalha de Lepanto, porque é a nossa Lepanto dos dias de hoje. E justamente esse momento que nós estamos passando, na defesa da cultura, na defesa dos valores e da tradição. Então, Ana, respondendo de maneira direta a sua pergunta, não existe outra opção. É por isso que muitos europeus comemoraram esse discurso do Marco Rubio, justamente porque ele deu essa alternativa, ele estendeu a mão justamente para esse caminho, não é? Veja bem, quando o Marco Rubio cita Cristóvão Colombo, a descoberta, em um momento que não muito tempo atrás, nos Estados Unidos, as pessoas, acho que o nosso público vai lembrar disso, estavam tentando cancelar Cristóvão Colombo, estavam querendo derrubar as estátuas de Cristóvão Colombo. Escolas, aqui na Califórnia, Ivan, escolas com o nome de Cristóvão Colombo, eles queriam mudar o nome dessas escolas. E aí vem o Marco Rubio, de maneira muito elegante, como você colocou, né, na introdução dessa pauta, e recoloca no seu devido lugar Cristóvão Colombo. E, ao mesmo tempo, ele recoloca a Europa no seu devido lugar. A frase que mais ecoou e que, assim, Ana, repercutiu muito aqui foi quando ele disse que os Estados Unidos são filhos da Europa. Essa frase repercutiu muito. Ali ele abriu portas e conseguiu, assim, realmente ter a frase que destacou o discurso dele. Então, nesse sentido, Ana, quando ele coloca os Estados Unidos como essa ligação umbilical com a Europa, né, também trouxe uma onda de otimismo em direção a esse discurso, e, portanto, eu não vejo outra alternativa à Europa a não ser entender, de fato, o que é
o Ocidente First do presidente Trump e possivelmente ajudá-lo. Para concluir, o Marco Rubio disse o seguinte: nós queremos que nossos aliados sejam capazes de se defender e que tenham orgulho de sua cultura. Ou seja, ele não está querendo que a Dinamarca tenha a cultura americana, que a França tem. Não, pelo contrário. Defendam a sua cultura, ombro a ombro, lado a lado, com os Estados Unidos. Não com os Estados Unidos na frente ou atrás, mas lado a lado. E isso realmente impactou muito a opinião pública europeia e também a classe dirigente, Ana. Eu acho que também em um mundo tão estranho, né, faltou um pouco de firmeza e otimismo, né, nos últimos anos, e ele traz exatamente isso. Não aquele otimismo, né, uma coisa inocente, romântica, mas uma coisa com propósito. É assim que nós vamos fazer. No esporte, vou fazer uma comparação rápida aqui. Às vezes, quando estávamos em um jogo, no Mundial, na Olimpíada, num jogo tenso, aquilo que você tenta uma coisa dar errado, tenta outra dar errado, um dos grandes ensinamentos de grandes técnicos que eu tive era o seguinte: olha só, se você tem 10 estratégias na cabeça, pega uma. Não fica passeando entre as 10, número 2, número 5, número 8, está dando errado. Pega a principal, pega uma, foca, assim que aquele lado for consertado, vai para a segunda. E eu acho que é isso que ele faz, ele traz a bússola exatamente para o lado moral. É civilização, é o que somos, é a nossa cultura e é a nossa aliança. Quer completar, Bernardo? Não, é só dizer que parece que agora as Américas vão ter que recolonizar a Europa, né? Só isso. Desculpa, Ivan. Desculpa, Ivan. Boa, olha, eu boa, não combinei gostei. não, hein? Eu não combinei essa piada não, tá? Boa. Bom, já que estamos rindo, nós vamos então passar para uma parte da Conferência de Munique que vai trazer um pouco de risos. Depois de uma sequência de discursos institucionais firmes e estrategicamente articulados na conferência, principalmente, né, com Marco Rubio brilhando, o contraste se impôs. Enquanto líderes discutiam segurança, energia, estabilidade internacional e as responsabilidades das democracias diante de regimes autoritários, o debate político doméstico americano ofereceu um momento, no mínimo, constrangedor. A ida da deputada Alexandria Ocasio-Cortez à Alemanha, talvez em uma inútil tentativa de testar as águas para as primárias presidenciais democratas em 2028, foi um verdadeiro desastre. Em uma série de declarações no melhor estilo Dilma ou Kamala Harris, AOC afirmou que a Venezuela estaria localizada abaixo da linha do Equador. A Venezuela está no hemisfério norte. Vamos ver. We look at what happened in Venezuela, for example. It is not a remark on who Maduro was as a leader. He canceled elections. He was an anti-democratic leader. That doesn't mean that we can kidnap a head of state and engage in acts of war just because the nation is below the equator. E as dificuldades retóricas de Ocasio-Cortez não terminaram aí, não. Ela tentou criticar o secretário de Estado americano ao comentar a origem da icônica figura do cowboy no Ocidente. O secretário Rubio havia afirmado que os cavalos, ranchos e a tradição do cowboy nos Estados Unidos têm raízes que remontam à Espanha, que reintroduziu o cavalo nas Américas durante o período colonial. Vamos ver primeiro o que o secretário de Estado disse. Our story began with an Italian explorer whose adventure into the great unknown to discover a new world brought Christianity to the Americas and became the legend that defined the imagination of our pioneer nation. Our great Midwestern heartland was built by German farmers and craftsmen who transformed empty plains into a global agricultural powerhouse. And by the way, dramatically upgraded the quality of American beer.
Our horses, our ranches, our rodeos, the entire romance of the cowboy archetype that became synonymous with the American West. These were born in Spain. And our largest and most iconic city was named New Amsterdam before it was named New York. Pois bem, Ocasio-Cortez rebateu com a afirmação de que, na sua interpretação, os cowboys americanos não teriam vindo da Espanha, mas sim de mexicanos e de descendentes de africanos escravizados. Rubio's speech was a pure appeal to Western culture. My favorite part was when he said that American cowboys came from Spain. I thought they came from Winnetou, but I believe the Mexicans and descendants of African enslaved peoples would like to have a word on that. Ufa! Historicamente, os cavalos foram reintroduzidos nas Américas pelos colonizadores espanhóis que difundiram técnicas de manejo e pastoreio que moldaram a cultura do vaqueiro no continente, tradição que mais tarde se tornaria símbolo do cowboy americano. E houve ainda um terceiro momento que chamou a atenção. Ao ser questionada sobre a posição dos Estados Unidos em relação a Taiwan, um dos temas mais sensíveis da geopolítica atual, AOC teve dificuldades para formular uma resposta clara. Would and should the U.S. actually commit U.S. troops to defend Taiwan if China were to move? I think that this is such a. I think that this is of course a very long-standing policy of the United States. I think what we are hoping for is that we want to make sure that we never get to that point. We want to make sure that we are moving in all of our economic research and our global positions to avoid any such confrontation for that question to even arise. A relação entre Estados Unidos e Taiwan é um dos pontos mais delicados e importantes da política externa americana. Amigos, eu vou jogar para vocês, porque vocês querem comentar AOC /Dilma /Kamala Harris? Quem? Flávio? Quem disse que a gente não exporta nada, né? Estamos aqui mostrando que o Dilma mesmo é dominar o mundo. Isso é uma prova viva. Só perdeu para Kamala Harris quando estava explicando como era a guerra da Ucrânia. Ela falou assim, então, a Rússia é um país grande, a Ucrânia é menor, e a Rússia invadiu a Ucrânia. Isso é errado. Acho que só perdeu para ela ali, né? Eu acho engraçado quando esses líderes querem mostrar como eles têm alguma cultura, como eles estão bem informados, sendo que eles não sabem mais em que mundo que eles vivem, eles não fazem mais a remota ideia, né, de tudo, de qualquer assunto. E AOC, ela tá mostrando, é curioso pensar nisso por causa do seguinte, ela sempre vai dizer, olha, veja bem, eu sou latina. Se ela quer se mostrar uma latina com uma capacidade, vamos dizer, né, para ser presidente, a primeira coisa que ela deveria se mostrar é mais inteligente, por exemplo, do que Donald Trump, que não é um intelectual, é um homem de negócios. Ela poderia mostrar seus brios intelectuais. Aí você vai ver quais são os brios intelectuais da cidadã. Você começa a olhar e fala assim, gente, mas qualquer pessoa estaria mais adequada aqui do que ela, né? E assim, não saber... A geopolítica, sabe? A geopolítica americana, a própria geopolítica americana, é uma prova de que você vai afundar, de fato, seu país. A Kamala Harris não foi pra frente, agora quem é que fica pros democratas? Essa é a grande pergunta, né? Quem é que fica? Porque se este é o melhor exemplo, qual é o pior? Bernardo, os cavalos vieram do México e dos africanos. Isso, os cavalos vieram do... Na verdade, os cavalos, Ana, eles vieram escravizados lá da África, remando, isso, sabe? Naquelas naus enormes, daí eles vieram pelo México, aí os mexicanos que escravizaram os negros introduziram nos Estados Unidos os coisas. Inclusive o México está também abaixo da linha do Equador, né? E justamente é o México que hoje... Justamente é o México que hoje produz os semicondutores de Taiwan, né? Ou seja, eu acho que esse é um resumo
da inteligência do Partido Democrata. Agora, se você pedir para ela falar sobre minorias, né, aí eu tenho certeza que são 15 minutos de BS, né, como os americanos chamam. Né? Ivan, ela é famosa, ela é conhecida aí na Europa? Sim, Ana, principalmente em meios de esquerda. Ela é vista como a nova liderança do Partido Democrata. Eu espero que seja, viu? É sério. Tem muita gente já apostando que ela possa vencer as primárias em 28 e ser a candidata. Mas começou mal, dos círculos né? da esquerda. Muito mal. Eu acho que se chegassem para ela e dissessem que a linha do Equador passava no estado da Flórida, que era a Flórida, ela ia acreditar, tá? Ela falar, e ela não tinha a menor noção do que ela está fazendo ali. E, Ana, a Ocasio-Cortez, para o público do Brasil que talvez não saiba, né, ela é congressista pelo estado de Nova York. E quando ela sai da cidade de Nova York, cada vez que ela sai, é isso. Ela está acostumada ali na bolha dela, na militância dela, como foi comentado aqui das minorias. Mas saiu dessa questão, é isso aí que a gente está vendo. Um nome que pode fazer um contraponto a ela dentro do Partido Democrata é o Gavin Newsom, o governador do estado da Califórnia, mas também lutando muito melhor. Então, quando a gente vê observa essas imagens aí e o discurso do Marco Rubio, a gente vê um contraste, um abismo enorme entre as duas. E ela é formada pela Universidade de Boston. Você imagina o que está acontecendo, gente? Eu sou governado pelo Ricardo Nunes, dá a impressão que eu estou sendo pelo Carlos Magno, perto dessas pessoas. Isso que eu falava. Alexandre Magno, né? Rapidamente, pra gente seguir. Olha, teve Pequena Sereia Negra, vai ter Joana Dark Negra, teve o Morro dos Ventos Vivantes agora com o paquistanês. Helena de Troia Negra. Helena de Troia Negra, só faltava mesmo isso, né? O cavalo que é mexicano e escravizado, como disse o Bernardo, tomava até chicotada, inclusive. Essa ideologia chegou até nos animais agora, né? Só faltava isso. Gente. Bom, vamos voltar aqui então para a nossa pauta, porque em seu discurso na Conferência de Segurança de Munique, como vimos, Marco Rubio citou vários pontos muito importantes para a civilização ocidental, e ele trouxe um momento em que ele mencionou, nas palavras dele, o comunismo soviético estava em marcha e milhares de anos de civilização ocidental pareciam pender por um fio. Importante declaração. Ele lembrou que após a Segunda Guerra Mundial, revoluções comunistas espalharam o martelo e a foice por vastas regiões do globo e disse que, naquele momento, milhares de anos de civilização ocidental estavam em jogo e que a vitória não era garantida. We gather here today as members of a historic alliance, an alliance that saved and changed the world. You know, when this conference began in 1963, it was in a nation, actually it was on a continent, that was divided against itself. The line between communism and freedom ran through the heart of Germany. The first barbed fences of the Berlin Wall had gone up just 2 years prior. And just months before that first conference, before our predecessors first met here in Munich, the Cuban Missile Crisis had brought the world to the brink of nuclear destruction. Even as World War II still burned fresh in the memory of Americans and Europeans alike, we found ourselves staring down the barrel of a new global catastrophe, one with the potential for a new kind of destruction, more apocalyptic and final than anything before in the history of mankind. The time of that first gathering, Soviet communism was on the march. Thousands of years of Western civilization hung in the balance. At that time, victory was far from certain. That infamous wall that had cleaved this nation into two came down, and with it an evil empire. And the East and West became one again. But the euphoria of this triumph led us to a dangerous delusion that we had entered, quote, the end of history,
that every nation would now be a liberal democracy, that the ties formed by trade and by commerce alone would now replace nationhood, that the rules-based global order, an overused term, would now replace the national interest, and that we would now live in a world without borders where everyone became a citizen of the world. This was a foolish idea that ignored both human nature and it ignored the lessons of over 5,000 years of recorded human history. And it has cost us dearly. Mas nenhuma dessas revoluções surgiu no vazio. Décadas antes da Cortina de Ferro, antes mesmo do Muro de Berlim, antes da expansão soviética, uma ideia já havia sido lançada ao mundo. Uma ideia publicada em 1848 em forma de panfleto político. O Manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels. Ali estavam as bases ideológicas que moldaram revoluções, regimes totalitários e conflitos que atravessaram o século XX. O que nasceu como teoria tornou-se projeto político e depois sistema de poder. A história mostrou o custo humano dessas experiências. Ao ouvir líderes falarem hoje sobre civilização e soberania, fica claro que muitas disputas atuais ainda ecoam ideias lançadas há quase 2 séculos. É para entender essa origem que a Semana na História do De Leste a Oeste hoje revisita a publicação do Manifesto Comunista. A narração é de Augusto Nunes. Em 21 de fevereiro de 1848, foi publicado em Londres, num pequeno panfleto político, o texto que se tornaria um dos mais influentes e corrosivos da história moderna. O Manifesto do Partido Comunista, escrito em parceria por Karl Marx e Friedrich Engels, propunha uma ruptura radical com a ordem social existente. A história, segundo a dupla de autores, era a história da luta de classes. E essa luta seria vitoriosa com a derrubada das estruturas econômicas, políticas e culturais que sustentavam o mundo ocidental. A propriedade privada deveria ser abolida. As instituições tradicionais deveriam ser dissolvidas. A religião seria transferida para o campo da ilusão e a família reduzida a instrumento de dominação. Na época da publicação, era apenas um texto teórico, mas ideias não permanecem confinadas em papéis quando encontram terreno fértil. Ao longo das décadas seguintes, o manifesto ultrapassou os limites do ambiente intelectual e se tornou o guia da ação revolucionária. Em 1917, na Rússia, o marxismo se materializou em regime de Estado. Prometendo a libertação, instituiu um sistema de partido único, repressão política e controle absoluto da sociedade. No século XX, regimes inspirados nessas premissas assumiram o poder na China, em nações do leste europeu, na Coreia do Norte, em Cuba e em outras paragens do planeta. Seus tentáculos transformadores foram vislumbrados até no Brasil. Prometia-se igualdade. O resultado foi concentração de poder. Prometia-se liberdade. O que se viu foi ditadura. O horror se manifestou em distintos formatos: expurgos, campos de trabalho forçado, perseguições religiosas e políticas, censura, violência e a fome provocada por políticas econômicas coercitivas. Estima-se que regimes comunistas foram responsáveis por pelo menos 100 milhões de mortes ao longo do século XX. O número exato pode variar conforme a metodologia, mas a escala da tragédia é indiscutível. O que começou como crítica filosófica ao capitalismo desdobrou-se em sistemas totalitários que suprimiram liberdades fundamentais,
subordinaram o indivíduo ao Estado e, agindo sobre mentes vazias, criaram soldados ideológicos dispostos a impor, pela força, um projeto revolucionário que eliminava opositores e estabelecia a concentração de poder sem qualquer limite institucional. Durante quase meio século, metade da Europa viveu atrás de uma cortina de ferro. A queda do Muro de Berlim simbolizou o colapso daquele terrível equívoco. Em Munique, durante a Conferência de Segurança, Marco Rubio lembrou que, aspas, o comunismo soviético estava em marcha, aspas, e que, aspas de novo, milhares de anos de civilização ocidental estavam em jogo, fecha aspas. O secretário de Estado do governo Trump não evocava uma abstração, recordava um período em que ideias formuladas no século XIX ameaçaram os alicerces culturais, políticos e espirituais do Ocidente. O Manifesto Comunista foi mais que um texto político. Foi a certidão de nascimento de um projeto de poder que, ao longo do século XX, gerou alguns dos mais repulsivos espécimes ideológicos. A experiência histórica ensina que utopias dessa natureza estão condenadas a agonizar, depois de transformadas em mecanismos de coerção, violência e morte. Rubio alertou para a ilusão do fim da história, a ideia de que os conflitos ideológicos haviam sido superados. Mas o manifesto que acabamos de revisitar não foi apenas um projeto político, foi também uma ruptura com a tradição cristã que moldou o Ocidente. E aí eu pergunto, amigos, esse confronto foi apenas geopolítico ou também espiritual, Bernardo? Ana, certamente é algo de espiritual, porque eu quero lembrar aqui a análise que o nosso querido Eric Voegelin, que é uma inspiração para tantas pessoas que fazem análise política aqui, eu sei que o Morgan também é ávido leitor, e ele falava de que o marxismo ele tem uma estrutura gnóstica, que é basicamente uma revolta contra a realidade. O professor Olavo chamava isso de a inversão, né, que todo revolucionário faz, ou seja, de prometer a salvação dentro deste mundo, de fazer a inversão moral, de julgar o presente a partir do futuro que nunca chega, né, de relativizar os meios em nome dos fins, né? Ou seja, é aquilo que o Lula falava, né? Nós seremos julgados pela história. A pergunta é quem fará a história. E todo o marxismo, ele é, no final das contas, uma revolta satânica contra a realidade. Não é à toa que aquele Richard Wurmbrand, aquele pastor, escreveu um livro chamado Marx e Satã, né? Em que ele conta dos poemas de ódio ao demônio que o jovem Marx fazia no seu escritório. Inclusive, a sua secretária relatava que Marx fazia uns rituais esquisitos com velas e faixas na cabeça no seu quarto, né? E que ele dizia que seu sonho era destronar Deus. No fundo, quando você vê as inspirações de Marx, de Hegel, Feuerbach dos revolucionários franceses, não está uma preocupação com acabar com a opressão ou resolver o problema das minorias que estão sendo lá, estão sofrendo das fábricas cheias de carvão, não. No final das contas, o ideal dele era o mesmo da Revolução Francesa, destronar Deus, acabar com os reis e instaurar um paraíso de intelectuais multimilionários que mandariam em todos e ninguém teria escapatória. Agora, Ivan, que ironia, né? O Manifesto Comunista fazer aniversário exatamente na mesma semana de um discurso épico como esse do Marco Rubio, que toca exatamente no comunismo soviético. Pois é, Ana, mas o Marco Rubio, ele fala justamente do comunismo soviético, como você bem disse, mas o discurso dele se adapta, né, durante ali a apresentação que ele faz ao comunismo chinês. Quando ele fala que as nações hoje não podem ficar, né, subservientes à questão, por exemplo, de minerais críticos, né, a China, é uma clara referência à China. Quando ele fala da defesa, que não vamos esquecer, ali nós tínhamos vários líderes europeus,
e o embate que nós estamos tendo aqui na Europa agora é entre o modelo comunista chinês, já que o soviético fracassou, e o modelo ocidental cristão do mundo livre que nós conhecemos. É aí que o Marco Rubio, na minha opinião, foi no centro da questão. O que ele disse aos europeus foi isso: vocês querem esse modelo chinês de controle de sociedade através sempre da questão econômica? Eu vou bater de novo aqui na questão econômica, porque a gente precisa lembrar disso. As pessoas ainda acreditam que não, os países sentam à mesa porque querem vender produto A, B, C, comprar. Não, é influência. O que nós estamos falando é de influência cultural, e a China faz isso muito bem. E o Marco Rubio, então, com esse discurso, ele traz o comunismo chinês. E eu quero lembrar aqui que recentemente, há 2 anos atrás, no aniversário do Partido Comunista Chinês, o Xi Jinping disse que seria o socialismo chinês a prevalecer no mundo, ou seja, quase que excluindo os demais socialismos. E o Marco Rubio, ele é, de alguma maneira, herdeiro de uma batalha contra o comunismo na casa dele, dos pais dele, que é Cuba. Toda a questão do comunismo soviético que se espalhou pelo mundo, hoje ainda tem essa resistência ali em Cuba. Não à toa que a gente vê toda essa operação dos Estados Unidos em relação a Cuba. E só mais uma ironia, Ana: o Manifesto Comunista foi escrito não muito longe de onde eu moro, aqui no centro de Londres, e até hoje existe o Karl Marx Tour, onde as pessoas podem pagar, olha só que ironia, né, para visitar os locais frequentados por Karl Marx, mas além disso, você pode pagar para ser enterrado do lado do Karl Marx, que está enterrado aqui no cemitério em Londres. Se você quiser ser enterrado do lado do Karl Marx, você pagando, pode ser enterrado do lado do Karl Marx. Oi, Ivan, você sabe que um amigo meu teve agora na Alemanha, lá em Trier, onde era a casa do Karl Marx, e você sabe que tem 3 coisas curiosas sobre a casa de Karl Marx. Primeiro, é a única casa da região que tem grades. Segundo, você tem que pagar para entrar. E a terceira, é proibido comer dentro. Eu falei, tá bem igual ao comunismo mesmo. É um gulag. É um gulag. Gente, Flávio, Reagan costumava falar, né, que comunistas leem Engels e Marx, né? E que anticomunistas leem Engels e Marx e entendem. Porque até hoje não deu certo, né? Eu li o Manifesto Comunista quando eu tinha, acho que 16 anos, emprestado por um amigo meu. Eu acabei nunca devolvendo o livro também para provar como o comunismo funciona. Eu nunca devolvi o livro. Então, por conta disso, assim, eu não me chamou atenção em nada naquela época. Achei um livro bobinho, mas eu gosto muito de... acho que não teve nenhum texto do Gary North que eu gostei, mas ele tem uma análise sobre o Manifesto Comunista que bate com uma desconfiança que eu tinha. Ele faz uma análise mais detalhada. O Manifesto Comunista não foi escrito pelo Marx, gente. Eu garanto pra vocês. Você pega o estilo de escrita do Marx, é extremamente confuso. Tenta ler o primeiro capítulo do Manifesto, do Capital, aliás, ou das teses de Feuerbach, você vai ver um escritor que não tem nada a ver com o escritor do Manifesto Comunista. Aquilo ali provavelmente foi o Engels com a ajuda de outras pessoas. As cartas do Engels mostra um estilo retórico um pouquinho mais próximo do Manifesto Comunista, mas aquilo ali foi revisado. O Karl Marx não teria a menor capacidade de escrever um texto como aquele. Humberto Eco também tem uma análise bastante interessante sobre a forma retórica como aquilo ali é construído, que é basicamente um apelo à gritaria sem explicar o que ele faria depois. Por exemplo, você gritar lá, queremos aumentar o imposto de renda gradativamente até o capitalista não ter mais dinheiro. Ou seja, parece uma ideia assim, né, factual. Você vai aumentando o imposto do rico até a hora que o pobre vai juntando, chegando ali. Gente, você está simplesmente tirando o dinheiro de um rico empresarial e colocando o dinheiro em um rico político. Exato. O pobre não... Mas você aumenta o que você quiser, ali não vai fazer o menor sentido. A ideia dele para as mulheres, por exemplo, que é uma ideia assim bizarra, porque assim pouca gente sabe. A ideia do Manifesto Comunista é o seguinte: todo mundo vai viver numa fábrica. Você não vai mais ter casa. Não existe mais privacidade. Você monta uma fábrica com barracões. É mais ou menos o modelo do MST, modelo, sei lá, do Occupy Wall Street, ali é bem próximo. Então o que você faz com as mulheres? Bom, você compartilha.
entendeu? Essa é a grande ideia. Marx é o primeiro feminista nesse sentido, porque você vai compartilhar as mulheres e para você dar um certo alívio para a mulher não ter que cuidar, você manda para outras mulheres o seu filho, enquanto que a mulher vai trabalhar na fábrica. Aí você vai ver o que uma mulher que assim que ela engravida é o exato oposto. Então, toda a construção, né, do manifesto é simplesmente um imaginário que está nas pessoas, não tem nada a ver com aquilo ali. Só um comentário rápido aqui, né? Não foi no manifesto, foi no Capital. Marx mandou pro Charles Darwin, né, para ele escrever uma dedicatória. Charles Darwin, não contente não escrever a dedicatória, falou assim: você está dedicando este livro a mim, se você puder, eu prefiro que você tire a dedicatória a mim, né? Nem o Darwin aceitou esse negócio desse. Ideias têm consequências. O que começou como teoria virou regime e deixou marcas profundas no século XX. Munique, mesmo nesta semana, carrega essa memória. E a história não terminou em 1989, quando um muro caiu. Hoje, ela se projeta novamente no Oriente Médio. Enquanto líderes discutem soberania e segurança nacional na Alemanha, as tensões entre Estados Unidos e Irã voltam a crescer. As negociações indiretas seguem em curso, mas os sinais no terreno contam outra história. Teherã realizou exercícios militares esta semana e anunciou o fechamento temporário do Estreito de Hormuz, uma das rotas energéticas mais estratégicas do planeta. Cerca de 20% do fornecimento mundial de petróleo e gás transita pelo estreito. Qualquer instabilidade naquela região impacta imediatamente o preço do petróleo, as cadeias globais de suprimento e o equilíbrio geopolítico. Outra notícia que sacudiu o mundo político nos Estados Unidos nesta semana foi a divulgação de imagens de satélite que mostram reconstruções e movimentações nas instalações nucleares previamente atingidas pela espetacular Operação Martelo da Meia-Noite, conduzida em junho do ano passado. O regime iraniano sinaliza que não vai recuar facilmente, e movimentações militares americanas na região indicam que a dissuasão está ativa. Navios de guerra foram reposicionados no Golfo Pérsico, aeronaves de vigilância intensificaram operações no espaço aéreo regional e unidades estratégicas permanecem em prontidão. A presença militar americana no Oriente Médio não é nova, mas o momento atual adiciona um elemento sensível. Negociações diplomáticas em curso convivem com demonstrações de força na região. Amigos, rapidamente, até porque é um assunto que ainda está se desenvolvendo. Regimes ideológicos entendem a linguagem da dissuasão da mesma forma que democracias entendem, né? Donald Trump já começa a empurrar o seu poderio bélico para a região. Isso vai funcionar ou o Irã pode simplesmente dizer: esse é o estilo Trump, daqui a pouco passa? Flávio. Fazer um comparativo bem básico sobre soberania. A Coreia do Norte tem soberania? Se você responder essa pergunta, você vai entender o que está acontecendo com o mundo, principalmente com o Irã. O Irã ele pode dar uma resposta um pouquinho diferente. Fala assim: mas eu não sou um país artificial criado há 60, 80 anos atrás como a Coreia do Norte. Ora, mas você também foi criado por uma revolução que mudou completamente a estrutura, a cultura, como nós estávamos explicando do regime, assim por diante. Então, as únicas pessoas a defenderem o Irã são as pessoas que caem nessa conversinha do Eduardo Said do orientalismo, que eu comentei no começo do programa, de anticolonialismo. Quem faz isso? Barack Obama, Hillary Clinton, Lula, Celso Amorim. Essas pessoas acreditam, por exemplo, que Irã é um país, mas nós já estamos totalmente Trump das ideias por aqui. Bernardo, rapidamente sobre esse assunto, para a gente seguir. Ana, os ayatolás, né, Khomeini, Khamenei, não interessa, a turma do Irã, eles têm uma... Bom, não sei se boa, mas eles têm para eles uma boa razão para morrer. E eles estão prontos para isso. E eles só entendem a linguagem da força. E é assim que vai ter que acontecer. Eu não acredito que com o Irã haverá negociação de paz, como não houve com o Hamas, como não houve com o ISIS, como não houve com os Houthis, como não há com o Hezbollah, como não há com ninguém dessa gente, ou mesmo com Putin. Essa gente só entende o porrete.
Deixa eu pegar mais uma notícia e aí eu jogo as duas para o Ivan. Nos últimos meses, temos noticiado operações consistentes de interdição conduzidas por forças americanas contra embarcações ligadas ao narcotráfico. Nesta semana, mais 3 embarcações foram interceptadas no Pacífico e no Caribe. Uma estratégia contínua de proteção ativa contra organizações classificadas como narcoterroristas. Segurança neste contexto não é discurso, é prática e política de governo. Então eu jogo para você esse pacotinho, Ivan, Irã e essas operações. E essas operações que têm sido uma constante na administração Trump. Então, veja bem, Ana, existe um elo de conexão entre o regime iraniano e os grupos narcoterroristas que operam no Caribe. Nós já trouxemos aqui nos outros programas, né, das conexões desses grupos, como, por exemplo, o Hezbollah, que, por sua vez, é um braço do regime iraniano. Agora, o regime iraniano se sustentou muito tempo no poder, muito por conta da conivência de, principalmente, países da Europa. A União Europeia vem mudando isso, inclusive classificou a Guarda Revolucionária Iraniana como organização terrorista. Mas o Reino Unido, na noite de quinta-feira, anunciou que vai proibir que os Estados Unidos utilizem as bases compartilhadas no Oceano Índico e no Golfo Pérsico para realizar este ataque, caso ele aconteça, em direção ao Irã. Não que os Estados Unidos precisem dessas bases compartilhadas, até porque eles têm bases móveis, que se chamam Gerald Ford e Abraham Lincoln. Então a gente vê uma conexão, com certeza, entre essas operações e o que está acontecendo no Oriente Médio. Bem, no fim, o inimigo é o mesmo, Ana. Ivan, então respira aí, porque essa próxima notícia vai voltar para você. Enquanto os Estados Unidos demonstram presença ativa na defesa de suas rotas e interesses estratégicos, outro tipo de desdobramento chama a atenção na Europa. A política internacional não se move apenas por discursos e alianças, ela também responde a crises institucionais e responsabilidades individuais. O ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, foi preso nesta quinta-feira no Reino Unido. As autoridades britânicas confirmaram que ele está sob custódia enquanto investigações relacionadas à conduta imprópria no exercício de cargo público avançam. A investigação está relacionada a alegações ligadas à divulgação de informações confidenciais a figuras associadas ao caso Jeffrey Epstein, um escândalo que já perseguia o ex-príncipe há anos e que resultou na perda de seus títulos reais e funções públicas. O episódio reacende o debate sobre responsabilidade institucional, transparência e os limites entre poder, privilégio e lei. Temas que atravessam não apenas monarquias, mas democracias modernas. Ivan, jogo claro para você. Esse caso é um teste para a maturidade institucional britânica ou mais um desgaste para uma monarquia que já vinha sob pressão? Ana, é uma soma dos dois. É o primeiro grande teste para o rei Charles, né? Terceiro, e também para o seu filho, o príncipe William. Eles estão agindo juntos nessa questão. O rei Charles publicou, o Palácio de Buckingham, melhor dizendo, publicou uma nota e onde ela diz que o rei completa com a seguinte frase: a lei precisa seguir o seu curso, estamos, não entendo família real, não é? Dispostos a colaborar com a justiça e que as autoridades façam a investigação que precisa ser feita. Em poucas palavras, o rei Charles e o William preservaram a instituição monarquia acima de qualquer ganho pessoal. Então o Andrew não poderá contar com qualquer apoio que ele pudesse imaginar que teria da instituição monarquia. Agora, Ana, o que nós precisamos falar aqui é o seguinte: é a primeira grande prisão que nós temos do caso Epstein. Nós havíamos anunciado aqui, algumas semanas atrás, no De Leste a Oeste, que o governo britânico estava balançando por isso, continua balançando. A questão do escândalo do embaixador, ela está bem ativa. E agora a gente tem essa primeira grande prisão. Outras prisões provavelmente acontecerão.
nós também tivemos já um outro efeito colateral do caso Epstein, envolvendo o empresário Bill Gates, que teve que cancelar o seu discurso em uma feira, em uma organização sobre inteligência artificial na Índia, segundo a versão oficial, porque ele não queria trazer distrações ao evento. Obviamente que os jornalistas perguntariam para ele a respeito do caso Epstein e não de física quântica. Então a gente começa a ver aí que realmente o caso Epstein tem um potencial de avassalador dentro das estruturas políticas e institucionais, não só do Reino Unido, dos Estados Unidos e de outros países também. A monarquia, Ana, ela já passou por várias crises, ela vai superar essa também, e ela vai superar essa crise por conta, a gente falava antes de herança e conservadorismo e tudo mais. Se a prisão do ex-príncipe Andrew aconteceu nas circunstâncias que aconteceram, foi muito por sementinhas plantadas lá atrás pela Rainha Elizabeth II, que percebeu que o filho dela tinha pisado feio na marmelada, foi pego com a mão na marmelada e que agora precisa assumir as consequências. Então, desde a retirada de títulos, benefícios, enfim, permitiu que nós pudéssemos chegar nesse momento. E sim, temos um irmão do rei do Reino Unido preso e deverá comparecer à justiça, responder pelos seus atos. Ana. Bernardo. Ana, duas coisas rápidas. Ele foi, né, preso por supostamente ter vendido os segredos do governo americano, ou entregado, né, para o Jeffrey Epstein. E também tinha uma coisa curiosa, ele era um ávido colecionador de pelúcias, de ursinhos de pelúcias. Isso já indica muita coisa. Isso, né? Estranho. Bizarro, né? Flávio, quer deixar o seu comentário rápido sobre isso? Só fazer um comentário rapidinho, né? Acho que foi a primeira vez em 350 anos, salvo engano, que acontece uma coisa como essa, um membro da família real ser preso. E aí você tem que ver que a família real tá realmente com os cabelos em pé por conta dessa história, porque escândalo na família real geralmente envolve, sei lá, às vezes você decapitar alguém e deixar o corpo enterrado no sótão, ou sei lá, ao contrário, no porão. Mas o caso Epstein aí com o Andrew foi bem terrível, porque envolve exatamente aquele tipo de crime que ninguém quer comentar, que é pedofilia. Ou seja, a coisa ali tá bem intensa, e talvez esse seja o primeiro dos crimes. Quer dizer, se você puxar o fio, vai saber o que você vai descobrir por ali, né? Quer dizer, é uma coisa assim, realmente, uma vez a cada 4 séculos que isso acontece. Aliás, aqui uma notícia rápida sobre o caso Epstein aqui dos Estados Unidos foi que o nome da atriz, né, e apresentadora de um dos programas mais esquerdistas da TV americana, a Whoopi Goldberg, o nome dela apareceu na lista do Epstein por causa de um e-mail que ela teria pedido para se podia levar alguém num avião, num evento, numa conferência, uma coisa assim, en passant. E ela fez uma longa defesa essa semana de que o nome dela só estava na lista e que isso não quer dizer absolutamente nada, o que é curioso, né? Porque quando o nome do Trump, por exemplo, aparecia, ou outras pessoas que apareciam em e-mails, já que nós estamos falando de um homem que era muito influente no mercado financeiro, em Washington, em Davos, na ONU. Então, ele conhecia muita gente. E aí foi curioso, né, a hipocrisia, porque o nome dela na lista é só um nome, não quer dizer nada. Mas dos meus inimigos políticos, aí quer dizer tudo. Fala, Flávio. Ô, Ana, só uma coisa, o Trump, ele aparecia, né, ainda mais que ele é vizinho, na prática, né, do Epstein. Aí aquela série da Netflix, ela fez 6 episódios, acho que tem 6 episódios, os 5 primeiros são bons. Aí o último é só pra falar, o Trump apareceu, sendo que depois a gente descobriu, né, que o Trump só apareceu pra dizer, olha, ainda bem que vocês pegaram esse cara porque ele é um bandido e a mulher dele é evil, evil, né, o mal encarnado. E a dona da The Atlantic, que pra quem não sabe, é a revista porta-voz do Partido Democrata, agora a Atlantic tá o tempo todo dizendo, veja bem, não tem nada demais na ilha do Epstein, não sei mais o que, estão fazendo. E aí você vai ver, ela tinha fotos com a Ghislaine Maxwell, né? Curioso. Ou seja, a gente tá vendo o que tá acontecendo. Um spoiler rapidinho do restante dessa questão toda. Nós teremos o depoimento do século, o casal Clinton terá que depor no Congresso americano, no caso Epstein. Nesse dia não contem comigo pra nada, que eu já tô com o dia marcado, reservado, vou estar bem ocupado acompanhando esse depoimento, Ana. Com o estoque de pipoca. Bom, vamos seguir então aqui com
a nossa última pauta do programa, que é sobre um fato histórico muito marcante. A política muda, os discursos mudam, os governos passam, mas há momentos na história em que decisões não são tomadas em auditórios ou em negociações diplomáticas. São tomadas sob fogo, literalmente, são tomadas no limite, e são aquelas que definem o que uma nação está disposta a defender. Em 19 de fevereiro de 1945, forças americanas desembarcavam em uma pequena ilha vulcânica no Pacífico. O nome daquela ilha se tornaria símbolo de coragem, sacrifício e responsabilidade histórica. A Semana na História relembra agora o início da Batalha de Iwo Jima, na Segunda Guerra Mundial. A narração é de Adalberto Piotto. Em 19 de fevereiro de 1945, forças americanas desembarcaram na pequena ilha vulcânica de Iwo Jima, no Pacífico. O território tinha pouco mais de 20 quilômetros quadrados, mas seu valor estratégico era imenso. Ali se travou uma das batalhas mais intensas da Segunda Guerra Mundial. Localizada entre as Ilhas Marianas e o Japão continental, Iwo Jima era peça-chave na ofensiva aliada no Teatro do Pacífico. Seu controle permitiria bases aéreas vitais para a etapa final da guerra. Durante 36 dias, milhares de fuzileiros navais enfrentaram resistência feroz, túneis subterrâneos, artilharia pesada e uma defesa preparada para lutar até o último homem. O inimigo havia transformado a ilha em uma fortaleza escavada na rocha vulcânica. Cada metro conquistado exigia sangue, disciplina e coragem. Entre fumaça, explosões e avanço lento, um ponto estratégico ganhava importância simbólica. No ponto mais alto da ilha, erguia-se a posição que se tornaria decisiva. E foi naquela elevação sombria, recortada contra o céu do Pacífico, que a batalha encontrou seu símbolo. A imagem da bandeira americana sendo erguida no alto da colina atravessou o mundo. O Monte Suribaque se tornaria um símbolo eterno daquele confronto. A fotografia capturada por Joe Rosenthal transformou-se em ícone do século XX. Mas por trás da imagem havia um custo humano. Mais de 6.000 americanos morreram. Quase todos os defensores japoneses foram mortos. Iwo Jima não foi apenas uma batalha por território. Foi um capítulo decisivo de uma guerra travada contra regimes expansionistas que ameaçavam a ordem internacional e a própria ideia de liberdade. Ali, jovens soldados lutaram não por abstrações, mas por uma nação, por seus companheiros e por um modo de vida que acreditavam merecer ser defendido em todo o mundo. Lutaram em silêncio, sob fogo cerrado, avançando centímetro a centímetro, conscientes de que o preço da derrota seria ainda maior. O sacrifício em Iwo Jima lembra ao mundo até hoje uma verdade dura. Há momentos em que a paz depende da disposição de enfrentar a agressão. O mundo de 1945 parecia dividido entre projetos de poder que buscavam dominar pela força e nações que resistiam para preservar sua soberania. Décadas depois, os cenários mudaram. As tensões assumem novas formas. As disputas podem ocorrer em campos econômicos, tecnológicos ou ideológicos. Mas a pergunta fundamental permanece: o que vale a pena defender? Em Iwo Jima, a resposta foi dada sob fogo cerrado. A coragem daqueles homens não foi apenas militar, foi civilizacional. Eles lutaram porque acreditavam que certas ideias como liberdade, soberania, dignidade humana não são negociáveis. E toda geração é chamada, à sua maneira, a decidir se está disposta a preservá-las. A história de Iwo Jima não pertence apenas ao passado. Ela recorda que civilizações sobrevivem quando homens e mulheres estão dispostos a assumir responsabilidades
que transcendem o próprio tempo. O preço foi alto. A memória do passado permanece. E cabe a todos nós, hoje, honrar o legado daqueles dias e daqueles homens. Iwo Jima não foi apenas uma batalha, foi a resposta de uma geração quando confrontada com um projeto de dominação que ameaçava o mundo. Ali, jovens atravessaram fogo, medo e incerteza porque acreditavam que liberdade não é herança automática, é responsabilidade. Bom, volto para o telão então e com Iwo Jima me despeço de vocês. Comentário sobre Iwo Jima, sobre uma data tão importante, 19 de fevereiro de 45, a Segunda Guerra, mesmo quando acabou na Europa, ela seguiu no Pacífico para os americanos. É um evento chocante, mas não deixa de ser inspirador. Boa noite, Flávio, obrigada, até semana que vem. Boa noite, Ana. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Ivan. Boa noite para toda a nossa audiência. A Batalha de Iwo Jima, ela foi uma prova, né? Foi o grande ataque anfíbio da história das guerras. O maior ali que mostrou qual que é o poderio de um ataque anfíbio. Você colocar navios gigantescos, né, de guerra e colocar os soldados em terra. Então, isso é uma coisa, de certa forma, impensável, né? Desde a Primeira Guerra, isso aí ficou uma coisa impensável. Aliás, alguma hora eu vou ter que fazer um programa especial sobre as batalhas da Primeira Guerra, não é só porque eu tenho curso sobre a Primeira Guerra, não. Mas por que isso aí virou uma coisa muito grande? Eu tive um debate, uma conversa, né? Nem se foi num podcast meu, com o Felipe Martins, uns anos atrás, que eu tava falando do poderio chinês. Ele falou assim, tem que olhar isso aí com certo cuidado, porque apesar da China ter o maior exército, ela não tem capacidade de deslocamento. Vai deslocar as tropas como, né? Até brinquei e falei assim, de patins talvez, né? Mas assim, a ideia de você deslocar tropas com uma rapidez muito grande, isso é uma coisa que marcou os Estados Unidos como a grande potência naval do século XX. E também do século XXI, ou seja, os Estados Unidos é um grande país com uma grande potência militar naval, principalmente pelo que eles fizeram no Japão, Okinawa, Iwo Jima e vários outros lugares. Isso aí também marcou uma coisa que nós estamos falando há bastante tempo, né? A influência do americano do Ocidente ao Pacífico. Tem a ver com o que a gente já falou sobre doutrina Monroe, sobre tudo que a gente falou do programa de hoje sobre o Ocidente, ou seja, é o poderio americano ali com uma precisão cirúrgica. Muito obrigado a todos e boa noite. Bernardo, há muitos filmes, né, séries sobre a Batalha de Iwo Jima, sobre a ilha. Trágico por um lado, mas faz parte também, né, assim como eu costumo falar que o dia D faz parte da nossa Assembleia de Vozes, e Iwo Jima também. Exatamente, Ana. O famoso Clintão, né, o Clint Eastwood, fez 2 filmes, um do ponto de vista japonês e um do ponto de vista americano, né? O japonês é o Cartas de Iwo Jima e, se eu não me engano, é Conquista de Honra, Conquista da Honra, que é a perspectiva americana, que tem aquela famosa cena dos soldados americanos cravando a bandeira em cima do Monte Subirashi. O interessante é que o filme conta a história de que eles cravaram a bandeira e ninguém tirou foto. Aí veio o fotógrafo e eles tiveram que reencenar. Faz tudo de novo. Né? Faz tudo de novo para a gente poder tirar a foto. Né? Então, mas você vê a perspectiva americana sensacional, né? da importância do simbolismo. No discurso, exato. Exato, no discurso lá do Rubio, né? Do impacto que aquela imagem tem até hoje, que virou estátua, que virou camiseta, virou o símbolo da conquista americana, né? De colocar aquela bandeira depois de lutarem contra 20 mil japoneses, né? E praticamente todos eles morreram, se não me engano, pouquíssimos soldados morreram naquele trágico fevereiro de 45. Né? E ela tinha uma importância estratégica, tem até hoje, porque se você olhar lá no mapa, ela funciona como um ponto de segurança, uma fortaleza na entrada do Mar das Filipinas. Ela fica bem no meio ali, Taiwan, Japão em cima, as Filipinas embaixo. Né? Ela está num ponto muito importante, então por isso ela era tão bem guardada pelos japoneses. E uma curiosidade, chama-se Iwo Jima, porque é a ilha de enxofre, porque ela tem uma natureza vulcânica e aquela areia preta. Né? Então recomendo a todos que assistam o filme Cartas de Iwo Jima, a Conquista da Honra, que contam os dois lados deste drama do final da guerra. E agora os dois países estão juntos para combater o dragão chinês. São as voltas da história. Ana, muito obrigado a toda a nossa audiência. Obrigado, Ivan, Flávio, por esse mais um programa excelente, e até semana que vem, se Deus permitir.
Bernardo, esse filme é maravilhoso. Aqui nos Estados Unidos o título é Flag of Our Fathers, e é Clint Eastwood, né? A mão de Clint Eastwood nesses filmes é realmente brilhante. Obrigada, Bernardo. Até semana que vem. Ivan, muita gente fala, né, que o Churchill devia ter seguido para tomar a Rússia na Segunda Guerra Mundial, mas os americanos ainda estavam no Pacífico e Iwo Jima e toda essa devastação humana continuava para os americanos. Isso mesmo, Ana. Ali os Estados Unidos conseguiram demonstrar sua grande capacidade em 2 teatros, coisa que, ao mesmo tempo, de guerra, coisa que a União Soviética não conseguiu, coisa que a Alemanha, como ficou claro com o resultado da guerra, também não conseguiu. O único país que conseguiu manter essas 2 frentes abertas foram os Estados Unidos. E é algo que os europeus, naquele momento, tinham dificuldade de entender. Vamos, né, naquele debate, vamos para cima da União Soviética, mas do outro lado os Estados Unidos estão dizendo, peraí, terminamos a questão na Europa, mas nós temos outra frente aberta aqui. E, Ana, o que a Batalha de Iwo Jima nos dias de hoje traz também é o contraste que nós vivemos dentro da nossa juventude, né? Quando a gente olha as imagens da Batalha de Iwo Jima, eram jovens, 18, 19, 20 anos, que até outro dia estavam nos campos do Oklahoma, da Geórgia, e depois embarcaram quando a pátria chamou, foram para servir, estavam lá batalhando pelo país deles, né? Na Batalha do Pacífico também, pouca gente lembra, o George Bush pai, ele foi piloto na Batalha do Pacífico, inclusive tem uma foto histórica dele sendo resgatado, o avião dele foi abatido e ele foi resgatado. Não acredito que tenha sido nessa batalha, mas acho que vale a menção aqui a esse feito do George Bush, né? Um George Bush também com 18, 19 anos. Enquanto hoje nós vemos aí uma geração de jovens com cabelo azul protestando pela Palestina, enfim, depois eles se tornam deputados e não sabem nem onde fica a linha do Equador. Então a gente tem essa diferença, mas eu acho que o discurso do Marco Rubio é justamente para resgatar isso, essa honra, trazendo aí o nome do filme que o Bernardo trouxe, para a nossa sociedade e para a nossa civilização de novo. Ana, muito obrigado. Boa noite para você, boa noite para o Flávio, para o Bernardo e boa noite especial a toda a nossa audiência. A todos um ótimo final de semana. Obrigada, amigos. Ivan, Bernardo, Flávio, até semana que vem. A história que revisamos hoje de ideologias que dividiram continentes, de regimes que testam limites, de líderes que defendem soberania, não pertence apenas ao passado. Ela ecoa e toda geração é chamada a decidir se compreende o valor daquilo que herdou. A bandeira que foi erguida no Monte Suribate não simbolizava apenas vitória militar, simbolizava decisão. E civilizações sobrevivem quando decisões são tomadas com clareza. Este foi o De Leste a Oeste dessa semana, com clareza moral. Muito obrigada pela companhia de todos vocês, boa noite e até o nosso próximo encontro.